Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao segundo vídeo do canal, meu nome é Vitor e mais uma vez vamos falar um pouco sobre eletrônicos. O foco do vídeo é mais smartphones, só que você pode levar isso para vários outros âmbitos, como o próprio computador de mesa ou um notebook. E o foco desse vídeo é basicamente falar quais são os principais pontos que você tem que olhar antes de comprar qualquer equipamento eletrônico desse tipo, ou apenas para você ter um norte para quem gosta, para quem quer começar a entender um pouco. Então, fica atento aí, bora pro vídeo. É o seguinte, vamos começar pela memória RAM. Você já deve ter visto isso, principalmente quando vai comprar alguma coisa. Eles enfatizam bem a quantidade de memória RAM. Mas para que serve? Basicamente é o seguinte, memória RAM é uma memória de curto prazo. Ela serve para, digamos que é uma ponte entre a memória ROM, que é, digamos, seu HD, e o seu processador. Então, basicamente, é o curto prazo, tudo o que você está utilizando no momento, seja o que você está aberto na hora ou um aplicativo em segundo plano. Por exemplo, o seu Facebook no seu smartphone fica ligado o tempo todo e fica ali rodando e rodando e rodando, e por isso que chega a notificação sempre para você quando alguém posta uma foto, quando alguém curte uma foto sua. Isso é muito bom ficar atento, até porque hoje a gente tem celulares com 4, 6, 8, 10, 12 GB de RAM e raramente a gente vê hoje um com 2, com 3 GB. Só que isso você tem que ficar bem atento, porque cada vez mais os aplicativos consomem mais memória RAM. Isso eles precisam de mais armazenamento temporário para se manterem ativos, seja em primeiro ou segundo plano. Então, o recomendado, de acordo com todas as pessoas que mexem com o celular, é 4 GB de memória RAM, mas isso a gente está falando de celular. Como eu disse, memória RAM se aplica a basicamente todos os eletrônicos, como o notebook, o computador de mesa, o desktop. Só que cada um vai ter uma configuração ideal e vai depender do seu uso. Isso é sempre importante ressaltar. Aí você vem em memória ROM. Você também já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, memória ROM é basicamente o HD do seu computador, do seu notebook ou seu SSD. Então, a memória ROM é o seu disco rígido e ela serve basicamente para armazenar dados e apenas isso. Quando você vê, tipo, seu celular tem 64 GB, então significa que uma parte disso o sistema usa para armazenamento de dados dele mesmo e a outra parte é o que você pode usar para salvar seus jogos, seus vídeos, suas fotos ou qualquer outra coisa que você queira. Agora vamos para uma outra coisa que algumas pessoas dão bastante valor, que é a tela. Eu estou olhando para baixo porque, eu tenho minha colinha. Então, a tela, basicamente, hoje a gente divide em... Esquece tamanho, o tamanho vai ser para o seu uso, então não vou falar disso. Tem gente que prefere uma tela menor, para caber melhor na mão. Tem gente que prefere um celular bem grande, com a tela bem grande para assistir um filme. Então vamos falar dos padrões de tela. Primeiro, a gente tem as resoluções. Hoje a gente tem no mercado celular HD+, Full HD Plus também, e tela 2K, não lembro de algum celular que já tenha 4K, talvez um S20 Ultra da vida. Mas enfim, dentro disso tudo, a gente tem alguns pontos como a taxa de fluidez, o Hertz. Então basicamente, o padrão é você ter 60 Hz. O que significa que a cada 1 segundo a sua tela atualiza 60 vezes. Isso é o quê? Você não percebe essa atualização, porque o olho humano consegue ver, não perceber essa variação a partir de 24 quadros por segundo. Então a 60 está suave, só que quanto mais fluido. Então hoje a gente tem celular top de linha, tem 90, 120 até 144 Hz, como o ROG Phone 2, se eu não me engano, da Asus, que é próprio para jogo, então é um público bem nichado, bem específico. Mas beleza, isso geralmente não é o que você vai procurar, porque como eu falei, você vai usar o padrão 60 Hz, até pelo consumo de bateria. Então você tem duas opções. O IPS, que é o meu celular, por exemplo, um Redmi Note 8 Pro, e a gente tem os OLEDs, que tem suas variações, como AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED. E basicamente a diferença entre as duas é o seguinte. O IPS, a gente tem cores mais realistas, cores mais fiéis a como você realmente vê a olho nu. Só que elas geralmente gastam mais bateria do celular.
Não é algo, nossa, que considerável, mas na teoria sim. Então, além disso, elas também são telas mais baratas. Isso é, além de você conseguir comprar o smartphone geralmente mais barato por conta disso, você, se caso quebre seu celular, o que é bem comum de ocorrer numa queda, é mais barato de você trocar a tela do celular em uma IPS do que numa AMOLED. Agora, qual a vantagem do AMOLED? O AMOLED, ele é composto por LEDs orgânicos, digamos assim. Então, quando você tem um fundo preto, o LED preto não é ativado. Isso que reduz um pouco o consumo de bateria. Em compensação, as cores são mais vivas, mas não tão realistas quanto a IPS. Aí pode ser uso, mas em tese é isso. Agora vamos lá. Processador. E isso é bem importante de se entender. A gente tem basicamente 4 empresas que fabricam processadores hoje no mercado. A gente tem a Snapdragon, que é a maior e mais conhecida. A gente tem a Exynos, que é a da Samsung. A gente tem o Kirin, que é da Huawei. A gente tem o MediaTek, que é uma concorrente direta da Snapdragon. Também tem um quinto, que é o Bionic, que vem no Apple, só que aí é exclusivo, assim como o Exynos e o Kirin da Huawei. Então, vamos focar aqui no MediaTek e no Snapdragon. Começando pelo Snapdragon. A gente tem 4 linhas de processadores do Snapdragon. É meio complexo, às vezes, entender isso, mas vamos com calma que você entende. No Snapdragon, a gente tem a série 400, a série 600, a série 700 e a série 800. Então é uma ordem de grandeza. Isso significa que a série 400 é para celular bem de entrada, isso é, sabe aquela sua avó, sua mãe, que só quer usar o WhatsApp, Facebook? Para ela vai estar suavão. A série 600 é para quem já quer um pouco mais de fluidez no celular, quer talvez ver um vídeo uma qualidade um pouco melhor, tirar uma foto um pouco melhor. E a série 700 e 800? A 800 nem precisa dizer, como eu falei, é uma ordem de grandeza. Então a 800 é o top de linha. É o que a gente vê, por exemplo, no que vai vir agora, no Asus Zenfone 7. Ou, sei lá, um pouco o F2 Pro. A série 700 é para quem quer quase o desempenho de 800, só que reduzindo um pouco o custo. Isso é interessante, porque vamos ser sinceros, ninguém precisa de um série 800. O que isso quer dizer? A gente tem processador hoje de série 800 da Snapdragon que bate de frente com o processador de desktop. Estou apontando aqui porque é o que eu tenho aqui do lado. Então, cara, você não precisa disso no celular. O usuário padrão vai usar, sei lá, Facebook, foto, Instagram. Se o cara trabalhar, às vezes, no máximo, vai fazer uma edição de vídeo no celular. Então, você não precisa disso. Caso você tenha, por um caso bem específico, ok, mas falar que é uma necessidade, geralmente não. Aí a gente vai para a MediaTek, que é o concorrente direto. A MediaTek, por anos, ficou muito atrás no mercado e agora que está tendo um boom, digamos assim. Por quê? Porque a MediaTek consumia muita bateria e esquentava muito, de incomodar você segurar o celular. Isso era um problema, não só por você não conseguir utilizar ele no momento, mas porque se esquenta muito, você deteriora seus componentes. E se você drena a bateria muito rápido, a bateria também vai ficando deteriorada. Isso é um problema, porque é vida útil que a gente está trabalhando. Você não quer ter que trocar sua bateria a cada 2 meses, certo? Mas hoje o cenário está um pouco diferente. A gente tem, até onde eu me lembro, a gente tem os Gs da MediaTek e os Ps. P26, por exemplo, é um processador um pouco mais de entrada. Ele fica entre uma série 400 e um 600 da Snapdragon, o que atende a maior parte das pessoas. E a série G, por exemplo. Hoje eu tenho um Redmi Note 8 Pro. O meu tem um processador da MediaTek, que é o G90T. O que isso significa? O meu processador é focado para jogo, então eu tenho um desempenho bruto muito alto. Só que em compensação o celular perde alguns outros benefícios. Escolhas, né? Beleza, vamos para o próximo tópico. Bateria. O que significa miliamperagem? Quando você vê uma bateria de 4.000 mAh, 4.500 mAh, 5, 6, 7.000, como a gente vai ver agora o Galaxy A51. O quanto de carga sua bateria consegue armazenar. Então, você não pode olhar só para a quantidade de carga que ela armazena. Por quê? Vamos supor que você compra um iPhone. Os iPhones, acho que o mais top hoje tem 3.300 mAh de bateria.
Cara, o meu celular tem 4.500 e às vezes eles conseguem ter o mesmo tempo de uso diário ali. Tipo, você sai de manhã, carrega a bateria e só volta para casa à noite e continua, sei lá, com 30% de bateria. O que isso quer dizer? Poxa, mas um tem 3.000 mAh, o outro tem 4.500. Mas o sistema é o principal fator de drenagem de bateria. Então, não adianta você ter uma bateria muito grande se seu sistema é muito mal otimizado e consome ainda mais. Entende o que eu quero dizer? Então, o bom é você ter realmente uma bateria o maior possível, só que foque sempre no sistema. Se a empresa não faz um sistema adequado para a quantidade de bateria que você tem e o uso proposto do celular, então você só vai ter dor de cabeça com bateria. Voltando para a colinha. Câmera. Isso é um bicho de 7 cabeças. Ou não, né? Dá pra entender rápido. Vamos lá. Câmera. A gente tem basicamente 2 sensores hoje no mercado que são os principais. Os sensores da Samsung e os sensores da Sony. Existem alguns outros, só que são bem específicos. Assim como eu falei que a Huawei usa o processador Kirin, que eles mesmos produzem, e a Samsung usa o Exynos, às vezes usam o Snapdragon, eles também fabricam suas próprias lentes. Então, vamos focar aqui nas principais fabricantes, que é a Samsung e a Sony. Acho que a Sony ainda é maior. Aqui entra o mesmo critério da bateria. Vamos supor, um exemplo aqui é que o meu celular tem 64 megapixels de câmera. Aí você pega novamente um iPhone, que eu não gosto de iPhone, só que é inegável que o sistema deles é muito bem otimizado. Então, você pega um celular deles com 12 megapixels de câmera e a foto sai maravilhosa. E às vezes você pega o meu com 64 e a foto sai aquela foto meia boca, entende? E isso dá simplesmente pelo sistema do celular. Então, assim como eu falei da bateria, se a empresa não foca num software bom, software programa, isso é o sistema dele. Se a empresa não foca nisso, não foca em otimização e qualidade, não adianta você ter o melhor hardware, isso é o melhor sensor de câmera, o melhor módulo, porque não vai ficar uma foto muito legal, talvez o vídeo fique não tão legal também. Então, vale a pena você olhar muito bem a empresa que fabrica o celular para ver como ela lida com o sistema que ela produz. E um outro ponto é que muita gente compra um celular hoje já pensando em instalar a Gcam. Você já deve ter ouvido falar na Gcam também. O que é Gcam? Google Camera. É basicamente o aplicativo da Google para fotos e gravações, enfim, para utilizar a câmera. Só que com isso, como é próprio do sistema do celular que você comprou, você tem às vezes problemas de incompatibilidade. Por exemplo, hoje em dia eu baixei a Gcam no meu celular, mas a foto demora muito a bater, tipo 3 segundos para bater uma foto. E sempre que eu tento gravar um vídeo por ela, a câmera fecha instantaneamente. Então, para mim não é válido. Até porque, como eu falei, eu uso um processador MediaTek e não tem muita compatibilidade com a Gcam. Isso não é um problema em si, só que torna esse aplicativo não tão utilizável no meu caso. Ou pelo menos eu prefiro não. Vamos lá, mais uma vez a palhinha. Construção. O que eu quero dizer com construção? Por muito tempo os celulares eram todos quase tudo em metal. Lateral, parte de trás, só a frente era o vidro, até porque não tem como ser diferente. Depois de um tempo a gente começou a ter a traseira em vidro também. Aí tem mais risco de quebra, de avaria, de defeito e tudo mais. Hoje nós temos celulares que tem tanto a frente quanto a traseira em vidro. E a lateral, a borda do seu celular, a carcaça dele, alguns são em metal e outros em plástico. Além do vidro, só para deixar claro, hoje a Samsung usa uma ideia de, acho que é glástico, se eu não me engano o nome, que é um polímero que é uma mistura entre o vidro e um plástico. Então, eu nunca usei e acredito que arranha um pouco mais do que o vidro, seja um pouco mais frágil, só que em relação a custo deve ser menor. Então, não só na hora de você comprar, a empresa deve conseguir fabricar mais barato e vender um pouco mais barato. E caso você quebre, também deve ser mais em conta trocar. Mas, enfim, isso realmente tem alguma diferença? Na teoria não, vai depender do seu gosto e do seu uso. Eu sempre tive com borda de metal, hoje o meu tem borda de plástico e, sendo bem sincero, para mim
é 6 por meia dúzia, não faz diferença. Então vai do seu uso e às vezes é padrão estético, então tudo depende do que você gosta. Conexão. Isso é um ponto que eu gosto bastante de ver, que é o seguinte. O que a gente vê como conexão, às vezes pode ser por meio de hardware, às vezes por meio de sensores, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o carregador. Alguns celulares, incrivelmente até hoje, vêm o padrão antigo, que é o micro USB. Vocês devem lembrar, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que é esse aqui. Não sei se dá pra ver, mas espero que sim. Qual o problema dele? Ele era muito mais frágil em questão de construção e ele conseguia passar muito menos carga e dados de uma vez. E isso era um problema porque as nossas baterias foram ficando maiores, então o tempo de carga foi ficando maior. Ninguém quer ficar 4 horas esperando seu celular carregar. Aí nós começamos a usar o padrão atual, que é o USB tipo C. Por quê? Eles geralmente são um pouco mais robustos em construção, isso é, eles não quebram tão facilmente quanto o micro USB. E eles aguentam, se eu não me engano, até 100 watts de velocidade de carga. Então, cara, o meu tem 18, eu carrego em 2 horas. Já acho demorado, mas se eu não me engano, a Xiaomi tá para lançar um celular que vai carregar em 15 minutos. Vai ser com esse mesmo padrão de cabo. Vamos considerar que é um adianto bem interessante. Fora a velocidade de transferência de arquivos. Não que todo mundo vai ligar para isso, mas caso você queira ligar no seu computador para passar um vídeo como esse, vai ser bem mais rápido e mais estável a transferência. Você vai ter menos risco de oscilar ou de dar alguma falha. Além disso, a gente tem a entrada P2, isso é a entrada de fone de ouvido, que hoje muitos celulares vêm sem, e eles dizem que é porque querem deixar o celular mais fino, então não tinham onde colocar essa entrada. Às vezes sim, mas acredito que a maior parte seja mentira, porque se você reparar a espessura real do celular, cabe, então eu acredito que seja só uma jogada só para fazer você gastar mais dinheiro com fone de ouvido ou com pelo menos um adaptador. Fora isso, o que a gente tem? Padrão Wi-Fi, que a gente tem um 2.4 e 5 GHz. Qual a diferença entre os dois? Basicamente velocidade. O 5G alcança velocidades bem superiores, só que o alcance é bem mais reduzido. Mas vai da sua necessidade. Eu uso 5G e quando eu vou para o 2.4 GHz me irrita. Bluetooth. Qual a diferença de um 4.1, 4.2 e 5.0? Estabilidade, principalmente, e consumo de bateria. Basicamente isso. E a gente também tem as conexões de redes móveis, que hoje a gente tem 3G, 4G e 5G chegando aí. Como eu falei, é a mesma questão do Wi-Fi. O que muda basicamente é a velocidade de transferência de dados. A gente no Brasil não tem rede 5G ainda, ou se tiver algo muito restrito. Então você comprar um celular já pensando em usar um 5G, estamos no Brasil, galera, então esperemos 2 anos pelo menos para usar isso de forma decente. E por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem o sistema operacional. O que isso quer dizer? Assim como no computador, a gente tem o Mac, a gente tem o Windows, a gente tem o Linux, no celular, no smartphone, a gente tem Android, como vocês conhecem, a gente tem o da Apple e a gente tá para ter o da Huawei, que a princípio vai ser lançado, e acredito que com isso também faça com que outras empresas queiram ter um próprio sistema. Cada um tem realmente uma peculiaridade, só que isso também vai muito de gosto. Tem gente que prefere celular da Apple, o iPhone, então é gosto. Eu particularmente não sou muito fã, até porque o Android a gente tem uma liberdade bem maior. Mas sendo bem sério, para o usuário comum também vai ser tudo uma questão de hábito. Se você está, 5 anos usando o Android, você ficar uma semana com o iPhone, você vai se acostumar a usar o iPhone e vice-versa. Então, eu não sei se o sistema operacional em si é um fator determinante para você comprar um celular ou um computador, como eu falei, em caso de Windows, Linux e iMac. Só que só vai depender da sua escolha. Basicamente o que você prefere.
Então é isso, galera. Acho que o vídeo ficou um pouco grande, mas acho que eu passei os principais pontos para você saber um mínimo sobre essa parte da tecnologia, essa parte de smartphone. E sempre ficar um pouco mais de olho agora na hora que for comprar um novo ou fazer uma troca, porque são pontos bem importantes. Quanto você tem de RAM para abrir aplicativos e rodar eles sem dar aquele gargalo, sem travar. Quanto você tem de memória para você não ficar sobrecarregando, ter que ficar depois apagando foto e vídeo para ter mais foto, mais vídeo. O processador que você vai usar para também não ficar dando aquela engasgada, aquelas travadas chatas. A tela, o que você prefere, se você prefere uma cor mais realista, uma cor mais viva. O que mais? A bateria. Eu prefiro pegar o celular da tomada de manhã, ficar o dia fora e só precisar carregar à noite. Mas tem gente que prefere, vamos supor, a Motorola é muito boa nisso. Ela, às vezes, não tem uma duração tão grande de bateria, só que elas carregam muito rápido. Então, vai do seu uso, vai da sua preferência. Câmera é algo pessoal. Tem gente que não liga muito pra foto, tem gente que liga, tem gente que só quer uma suficiente para botar ali num story do Instagram. Então, isso eu realmente recomendo você testar, porque, como eu falei, é sistema, é questão de iluminação na hora, então testa, cara, antes de comprar. E o resto, a construção, conexão e sistema operacional são coisas do seu uso, que você prefere, estética, ou esse celular não tem entrada para fone de ouvido, não tem entrada P2. Você não usa muito fone? Beleza, mas se você usa, você se importa de usar um adaptador? Não, então isso não vai interferir na sua compra. Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem com qualquer pessoa que possa gostar do assunto. Tamo junto, galera, até mais.